Doutor Márcio Crisóstomo, o que é que o senhor trouxe de novo para a cirurgia plástica? Bem, primeiramente é um prazer estar aqui. Obrigado. E o que nós, na verdade, trouxemos de novo, nós tivemos uma ideia de unir duas técnicas pré-existentes de transplante capilar para aumentar o número de fios obtidos em uma única cirurgia. Isto é útil para quem? Para aqueles pacientes que têm calvície avançada, são pacientes que fazem um transplante de cabelo e a cirurgia de transplante de cabelo tem um limite de fios que se pode transplantar. Então, quando a calvície é muito avançada, às vezes o paciente tem que fazer 2, 3, 4 ou 5 cirurgias para chegar no resultado que ele deseja. E com o procedimento em que nós aumentamos o número de fios, nós oferecemos um número maior de fios, uma cobertura de uma área maior, tornando possível cirurgias que antes a gente achava que aquele caso era muito avançado. Olha, o seu caso não é bom de operar, vai ficar ralo, vai ficar pouco cabelo. Então nós conseguimos uma maior densidade nesses casos. Muito bem. Mas o senhor dedica unicamente ao transplante capilar? Não faz nenhum tipo de cirurgia plástica? Luz, é o seguinte, eu fiz a minha formação com o professor Pitangui, no Rio de Janeiro. Então, tem uma formação completa de cirurgia plástica. Mas essa cirurgia de transplante capilar, ela absorve muito o cirurgião. Porque nós precisamos montar uma equipe, e essa equipe só fica boa, só fica no padrão de excelência, se você se dedicar exclusivamente a esse procedimento. Então, durante muitos anos, eu fiz todo tipo de cirurgia plástica. De um tempo para cá, eu tenho me dedicado somente ao transplante capilar. É claro que existem aquelas exceções, uma paciente antiga, um familiar, um pedido, mas você pode fazer uma cirurgia assim, e a gente faz. Mas o meu foco principal é o transplante de cabelo. Agora, diga uma coisa. A sua participação, então, a sua contribuição para a cirurgia plástica foi aumentar o número da cirurgia, possibilitar um maior número de pelos inseridos. Exato. É isso? Exatamente. Quer dizer, e o senhor fez o que? O senhor já apresentou isso em algum congresso? Já apresentou isso fora do Brasil? Já. Toda técnica cirúrgica, para ela ser validada, é necessário, após o cirurgião ter experiência, que ele escreva sua casuística e que ela seja publicada em uma revista peer-reviewed, ou seja, é uma revista científica que é avaliada pelos pares para ver a validade científica daquelas informações. Então, no ano passado, nós tivemos publicamos em uma revista nacional e em uma revista internacional essa técnica que nós descrevemos, chamada Untouched Strip, e após a publicação no meio científico, surgiram convites para que a gente apresentasse esse tipo de procedimento fora do país. Então, e também dentro do país. E esse ano, nós já falamos na Itália, em 2012 nós falamos na Itália, em Roma, em Genebra, na Suíça, em Lisboa, em Paris e nas Bahamas, num congresso que é o maior congresso do mundo de transplante capilar. São congressos focados só nessa subespecialidade, que aqui no Brasil, geralmente o cirurgião plástico, ele faz o transplante de cabelo também, como parte do seu rol de procedimentos. Mas em vários países, nos Estados Unidos, por exemplo, o transplante capilar é uma especialidade à parte. É uma especialidade médica à parte. Ela não é uma subespecialidade da cirurgia plástica como nós encaramos aqui no Brasil. Inclui no transplante capilar a questão da recuperação das sobrancelhas danificadas pela idade, quando a pessoa tem as sobrancelhas brancas há a condição de implantar elas todas pretinhas e assim permanecer? Olha, na verdade, nós não alteramos a cor do cabelo. Como é o princípio do transplante de cabelo? Geralmente os fios dessa região lateral e posterior da cabeça são fios que não caem. Se você observar um paciente bem calvo, ele tem a calvície nessa região superior, mas esses fios aqui da parte de trás da lateral da cabeça, geneticamente falando, eles não caem, não são programados para cair. Então nós retiramos fios dessa região e implantamos na área calva. Normalmente isso é uma técnica que foi desenvolvida para o tratamento da calvície na área superior da cabeça. Mas outras áreas com falta de pelos também podem ser beneficiadas por essa técnica. Não somente a sobrancelha, mas como a barba, por exemplo, o bigode. Tem pacientes que têm lábio leporino bilateral, então tem aquela cicatriz aqui onde o bigode não cresce, o que eles querem é ter aquele bigode. Então pode ser implantado fios nessa região, ou uma sequela de queimadura.
Sobrancelha, por exemplo, tem pacientes que perdem a sobrancelha por trauma, por queimadura, por hemangiomas, cicatrizes, e esses fios podem ser recuperados. Naqueles pacientes que a sobrancelha está ficando branca, na verdade nós não conseguimos mudar a cor, porque quando a gente tira o cabelo da área doadora, muitas vezes o cabelo que vem, ele também é branco, entendeu? Então a gente não consegue mudar a cor, nós conseguimos implantar os fios, repor o número de fios. Mas tem uma desvantagem na cirurgia da sobrancelha, se o senhor me permite, é que o fio, o transplante de cabelo, ele leva o fio, ele vem com a qualidade normal que ele tem aqui na área doadora. Então depois que ele nasce, não só ele mantém a cor, como também ele vai crescer para o resto da vida. Então você implanta aqui, o cabelo depois ele cresce. Então quando a gente implanta na sobrancelha, ele fica crescendo. Então o paciente tem o detalhe de que tem que cortar semanalmente, porque senão a sobrancelha vai ficar desse tamanho. Sim. O senhor, estabelecido aqui, já formou sua clientela aqui, já tem muita gente que adotou o método que você criou, esse método que você se referiu? Olha, essa cirurgia que nós desenvolvemos é um procedimento que combina duas técnicas pré-existentes de transplante capilar. Existe uma técnica clássica, em que os fios são retirados aqui de trás com um corte, uma faixa de couro cabeludo, preparados no microscópio e implantados. Existe uma outra técnica em que os fios são retirados um a um, chama Follicular Unit Extraction. São técnicas diferentes e geralmente elas são utilizadas de forma separada. Quem faz uma técnica, usualmente não faz a outra e vice-versa. O que nós fizemos? Como nós dominamos os dois procedimentos, nós unimos os pontos positivos de cada um, ou seja, obtemos fios com essa faixa e no mesmo dia, no mesmo procedimento cirúrgico, obtemos fios também retirando um a um para aumentar o número de fios. Isso aí aumenta em média de 30%, às vezes até 40% ou mais o número de fios. Eu tenho apresentado, como lhe falei, em vários países, no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, aqui no Brasil também, agora é um conceito novo. E o senhor sabe que todo conceito novo, ele passa por uma fase de dúvida, de adaptação, né? Então, quem não está habituado a fazer os dois procedimentos, ou quem só faz um isoladamente, para assimilar o outro, leva um tempo. Então, tem vários colegas que têm se comunicado comigo, que têm vindo visitar nossa clínica aqui em Fortaleza, inclusive de outros países, para ver como a metodologia é feita, para ir assim aplicar. Eu tenho uma plena convicção, diante do que a gente tem obtido, que a médio prazo, esse tipo de procedimento vai ser uma rotina para calvícies avançadas, calvícies secundárias. Mas no momento ele está em fase dos colegas assistirem, acharem interessante, virem visitar, aprenderem, mas o fazer ele é um pouco mais delicado. Embora se saiba que não é a especialidade dele, o transplante capilar, o doutor Yves Pitangui tomou conhecimento desse seu método? Bom, o professor Pitangui, ele realmente não é a especialidade dele, embora o básico da minha formação em transplante capilar eu iniciei durante a minha residência lá. Ele não faz transplante de cabelo, mas ele tem um setor dentro da clínica dele e da Santa Casa, no Rio de Janeiro, que cuida de transplante capilar. Quem cuida desse setor é o Dr. Henrique Radivans, que é sobrinho do professor Pitangui, e que ele designou para cuidar dessa parte. Eu estive em Lisboa no congresso o 19º Congresso Científico dos ex-alunos do professor Yves Pitangui, que é um congresso em que ex-alunos, são mais de, acho que 600 alunos de mais de 40 países, então muitos desses alunos se encontram anualmente, geralmente no Rio de Janeiro. Mas nós tivemos um encontro recente em Lisboa, onde eu apresentei essa metodologia lá, e o professor Pitangui estava lá. Então, assim, foi uma metodologia que foi bastante discutida, pelo fato de ser diferente, foi bem assimilada pelos colegas da Escola Pitangui, então o professor tem conhecimento da técnica através dessa. Eu ainda não tive o prazer de ir pessoalmente na clínica entregar a ele a nossa contribuição, mas falo-ei assim que possível. E o senhor, doutor Márcio, já tem conhecimento de que já surgiram imitadores da sua técnica? Olha, acredito que não seriam imitadores. Na verdade, quando nós desenvolvemos uma técnica, ela não é nossa, não é? Ao publicarmos ou apresentarmos, o objetivo, na verdade, é ampliar os horizontes da especialidade. É que outros colegas, na verdade, não necessariamente imitem, mas assimilem o conceito e a ideia para assim beneficiar a mais os pacientes com um pequeno conceito a mais que a gente coloca na especialidade. Então, como eu falei para o senhor, tive colegas de renome
que já entraram em contato com a nossa clínica, pedindo a nossa publicação. Eu estive num congresso nas Bahamas, em que nós levamos um paciente operado pela técnica para ser examinado pelos demais colegas. Era um congresso, acredito que com uns mil cirurgiões do mundo todo. Então, pessoas avaliando, tocando no paciente, vendo como é que fica a área doadora, como é que fica essa combinação, vendo os resultados, perguntando para o paciente o que ele achou da experiência. Então, na verdade, se surgirem muitos imitadores, na verdade, seria um motivo de grande alegria, porque, na verdade, seria um conceito novo, sendo assimilado e, assim, ampliando os horizontes da nossa especialidade. Eu acredito que a médio prazo, mais e mais pessoas estarão fazendo esse tipo de procedimento, até pelo número de visitas que eu tenho recebido na nossa clínica de colegas de fora. O senhor, doutor Márcio, não exercendo aquilo que você aprendeu, inclusive na residência Pitangui, o senhor não acha que fica faltando alguma coisa para a sua plena realização na cirurgia plástica, já que o senhor está só setorialmente, só no transplante capilar? Essa realmente é uma pergunta excelente, até porque eu me fiz essa pergunta durante vários anos. Eu, após trabalhar mais de 3 anos com o professor Pitangui, aprender o universo complexo da cirurgia plástica, eu me perguntava, puxa, eu aprendi toda uma especialidade enorme e bonita, e de repente eu fazer só uma pequena parte, mas na verdade essa pequena parte, quando a gente verticaliza o conhecimento, a gente percebe que aquilo ali é o mundo, é uma especialidade à parte. Então aquilo que era só isso, na verdade se amplia de uma forma tal que a gente só chega num padrão de excelência se dedicar somente àquilo. É mais ou menos da seguinte forma: antes de fazer cirurgia plástica, eu fiz uma residência de cirurgia geral. Então eu fiz cirurgias de vesícula, de câncer de estômago, de tireoide, fiz N procedimentos cirúrgicos que eu tive que abdicar para me dedicar à cirurgia plástica como especialidade completa. E a cirurgia plástica, acredito que foi um degrau muito importante para que hoje eu possa me dedicar ao transplante capilar de forma completa. Porque o transplante capilar, ele não é uma especialidade que a gente pode fazer também. De vez em quando, porque a equipe, como a gente depende de uma equipe, é uma equipe de mais de 10 pessoas. Então é como um time de futebol. Aquele time de futebol só fica bom se treinar todo dia. Então, como a gente tem que treinar todo dia, tem que ter uma dedicação. E posso lhe dizer também o seguinte, que durante mais de 10 anos eu fiz todo tipo de cirurgia plástica, eu dirigi um serviço filantrópico, onde eu operei de forma filantrópica muito. Fui professor da Faculdade de Medicina aqui, da Universidade Federal do Ceará, staff do Serviço de Cirurgia Plástica durante 5 anos. Então, eu tive uma experiência na cirurgia plástica de forma geral, muitas publicações, ganhamos prêmio. Então, eu tive uma experiência muito rica na cirurgia plástica e acredito que ela foi um degrau espetacular para que eu passasse ao transplante capilar, que hoje me realiza de forma completa. Eu me sinto plenamente realizado desenvolvendo o transplante capilar da forma como a gente desenvolve. E é isso, desculpe só complementando, e é essa dedicação de forma exclusiva que permite que a gente tenha ideias e volume e casuística para gerar conhecimento novo, para contribuir para a especialidade. Então eu me sinto plenamente realizado. Doutor Crisóstomo, essa questão depois do transplante capilar, como é que a pessoa fica? Como é que a dama fica? Ela fica estilo boneca? Ela dá uma ideia artificial? Ou dá uma ideia natural? Dá uma ideia que aquela coisa veio com ela sempre? Como é que é? Olha, Lúcio, essa é uma dúvida muito frequente dos pacientes. Eles têm muito medo de que o resultado do transplante capilar não fique natural. E como é uma cirurgia, como eu já lhe falei, que leva a um resultado que é definitivo, porque o cabelo que sai daqui, que vem para cá, depois que ele nasce, ele não cai nunca mais. Ou seja, é um resultado que é definitivo, é para a vida toda. Então é muito importante que ele fique muito natural. Durante muitos anos, existiu o estigma, o mito do cabelo de boneca, do aspecto artificial. Mas atualmente, nas melhores equipes, da forma como deve ser feito, o preparo dos fios, das unidades foliculares ao microscópio, o implante dos fios seguindo a direção natural dos fios naturais da pessoa, em termos de direcionamento, distância, volume. Os resultados hoje são absolutamente naturais e às vezes você conversa com uma pessoa que fez um transplante capilar e não identifica de forma nenhuma. Às vezes tem paciente que é interessante, que diz, doutor, eu mudei de cidade e o cabeleireiro novo não sabe que eu fiz transplante de cabelo. Eu também não disse nada. Então, pro cabelo... É óbvio que os resultados são variáveis
de paciente para paciente, de tipo de cabelo, de idade, de extensão da calvície, de equipe médica. Mas hoje o transplante está num nível de naturalidade e resultados excelente. Até domingo.